O Fluminense busca um acerto com uma série de jogadores e, por outro lado, tem um jogador próximo de deixar o Flusão para a próxima temporada. A gente sabe que o Fluminense também anunciou o zagueiro Freitas ontem, né, um zagueiro argentino que está vindo lá do Alianza Lima do Peru, e essa contratação repercutiu no seu país natal. Já conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, então eu peço para você, tricolor ligado aqui na Central, para desde já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Tem jogador de saída do Fluminense. O GE traz pra gente uma atualização sobre a situação do zagueiro Antônio Carlos. De acordo com eles, o Antônio Carlos não está nos planos do Fluminense e se aproximou de um acerto com o Sport Recife. Vale lembrar, o Sport subiu para a Série A, vai jogar o Brasileirão no ano que vem, e aí o Antônio Carlos pode ser um reforço dessa equipe. A gente lembra, né? O Fluminense buscou a contratação do Antônio Carlos no começo desse ano de 2024, pagou cerca ali de 2,4 milhões de reais ao Orlando City da MLS, mas o Antônio Carlos nunca conseguiu se firmar por aqui. No primeiro semestre com o Fernando Diniz ganhou poucas oportunidades, por vezes o treinador, a gente lembra muito bem, botou o Martinelli improvisado como zagueiro e o Antônio Carlos não ganhou tanta rodagem, e com o Mano Menezes chegou a ter um período ali com o Thiago Silva machucado em que ele formou a zaga com o Manuel, mas na reta final foi muito pouco aproveitado. Para 2025 não está nos planos do treinador, então vai se transferir para o Sport, vai jogar a Série A por outra equipe. O que eu queria frisar aqui para comentar sobre o Antônio Carlos é que ilustra muito bem a falta de convicção da diretoria. E isso que eu vou falar agora, não me entendam mal, tá? Eu não estou defendendo o Antônio Carlos nem dizendo que ele deveria ficar no Fluminense. Longe disso, aliás, para mim ele sequer deveria ter vindo. Mas o tricolor que é mais atento nas notícias vai lembrar, cara, que o Fluminense ficou desde lá o meio de 2023 interessado nesse jogador, tentou na janela de meio de ano muito contratar o Antônio Carlos, não conseguiu. E aí insistiu para o começo de 2024 e efetuou a contratação. E aí um ano depois de uma temporada em que ele não foi tão aproveitado, ele já não serve mais, o Fluminense está liberando o atleta para o Sport. Acho que isso ilustra muito bem a falta de convicção que a diretoria tem. Repito, isso não é uma defesa do Antônio Carlos, porque por mim ele não teria nem vindo. A gente comentou lá no começo do ano, assim como comentou no meio de 23, que o Antônio Carlos não era um bom reforço, até pela maneira que o Fluminense jogava à época com o Fernando Diniz. Essa foi uma opinião aqui da Central Fluminense e acabou que, enfim, se comprovou, né? O Antônio Carlos, de fato, demonstrou que não tem nível para atuar no Fluminense, é um zagueiro que vai sair sem deixar nenhuma saudade. Se o Antônio Carlos sai, por outro lado, o Freitas está chegando, o Fluminense está fazendo esse investimento no zagueiro lá do futebol peruano, mas ele é um zagueiro argentino. Tem uma nota aqui importante do Diário Olé, um dos principais jornais da Argentina, falando dessa contratação do Fluminense. Só antes eu vou lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Basta correr no comentário fixado, você vai clicar no link, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central e você vai apertar o botão seguir. A partir daí, você está de maneira 100% grátis recebendo tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Combinado? Eu tô te esperando por lá. Então vamos falar dessa situação, né? O Fluminense contratou esse jogador lá do futebol peruano e o Diário Olé fez uma retrospectiva ali da carreira dele e analisa a vinda dele para o Flu. Abro aspas, tá? Estreou na primeira de Newell's em fevereiro de 2019 e representou em 10 partidas. Passou pelo Independiente Rivadavia, União La Calera e Alianza Lima, elenco do qual se despediu em dezembro de 2024 após uma grande temporada para dar o salto para o Fluminense. Foi assim que o Diário Olé, então, resumiu a carreira do Juan Pablo Freitas, né? Ele fala de um salto para o Fluminense, ou seja, é um passo acima, né? Tá crescendo na carreira ao vir para o Fluminense. E me chamou a atenção, né, esse histórico. Ele começa na base do Newell's, passa pelo Independiente Rivadavia, que jogou a segunda divisão da Argentina na altura que ele estava lá. Se eu não me engano, ele estava na temporada que subiu para a primeira, junto com o Alex Arce, por sinal, atacante da LDU, que, enfim, já foi ventilado aqui no Fluminense, meteu gol em nós no começo do ano, né, na Recopa, na partida de ida. Passa também pelo União La Calera do Chile até chegar no Alianza.
Na temporada atual no Alianza, ele jogou muito como lateral esquerdo, embora seja zagueiro de origem, jogou demais como lateral esquerdo, um lateral até de chegada na frente, 4 gols e 4 assistências, número relevante, né, para um lateral, e agora chega o Fluminense. Não é a contratação que eu faria, não acho sequer uma aposta boa para o Fluminense, até pelos valores investidos, acho que o Fluminense tinha outras prioridades. Mas já que o Freitas chegou, a torcida, claro, óbvio, sempre é que o jogador jogue muita bola, né, faça valer a contratação e seja uma peça muito importante com a camisa tricolor. Falei do Antônio Carlos saindo, falei do Freitas chegando, quero falar de um jogador que pode ficar no Fluminense para a próxima temporada. Na mesma posição ainda, estou falando do zagueiro Manuel. O GE traz atualizações da situação contratual dele com o Fluminense. A gente lembra, né? O Manuel tem contrato com o Flu daqui a 3 dias acaba, até o dia 31 de dezembro de 2024, e ainda não tem essa renovação assinada, né? Ainda está em esse imbróglio na situação. Por um lado a gente já sabe que o Felipe Melo não fica, Diogo Barbosa não fica, Marquinhos já voltou para o Arsenal, Lucumi já voltou para o Boca Juniors de Cali, os outros jogadores com contrato até o final de 2024, a situação do Manuel ainda está em aberto. O Fluminense quer sim renovar o vínculo do zagueiro, só que tem um imbróglio nessa situação. O GE traz pra gente que o Fluminense entende que o Manuel pode ser mais aproveitado, o Fluminense quer sim a renovação, quer estender esse contrato por mais um ano. É um jogador que está nos planos do Mano Menezes, que gosta muito do seu futebol. Só que a questão é que o clube quer uma redução salarial do Manuel para estender esse vínculo. Ali a redução seria algo em torno de 35% a 40%. E é isso que está sendo negociado ainda, por isso que ainda não fechou essa extensão de contrato do Manuel, mas ele está sim nos planos do Fluminense. A gente deve ter novidades nos próximos dias sobre a situação do defensor. E aí eu quero saber de você, claro, que está ligadinho aqui na Central Fluminense. Você renovaria o contrato do Manuel com redução salarial? Você renovaria? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Além do Manuel, o Fluminense está querendo um acerto com uma outra série de jogadores. 3 deles, por sinal, já estão com situação praticamente resolvida, já está praticamente acertado, que é a situação do Keno, do Samuel Xavier e do Thiago Santos. Essas informações são também do GE, tá? O Fluminense a gente já sabia disso, já tinha saído a informação tanto do Samuel Xavier quanto do Keno. O Fluminense querendo estender o contrato desses caras, que o vínculo vai até o fim de 2025, por mais um ano, ou seja, até o fim de 2026. De acordo com o GE, tá tudo certo. Eles já toparam a proposta do Fluminense, tanto Samuel Xavier quanto o Keno. Quem também topou a proposta é o Thiago Santos. Ele não tinha saído informação de renovação do contrato do agora zagueiro tricolor, mas o Fluminense fez essa proposta de extensão também até o fim de 2026 e o Thiago Santos também topou. Então esses 3 jogadores acertam com o Fluminense essa renovação até o fim de 2026. Eu já falei aqui várias vezes em live, discordo muito dessas renovações, tá? Principalmente Keno e Samuel Xavier. São 2 jogadores que, para mim, não deveriam sequer ficar no Fluminense para 2025. O que eles fizeram em 2024 foi muito ruim. Ok que na reta final o Keno voltou a jogar bola, reaprendeu a jogar bola, ajudou um pouco ali o Fluminense, mas eu sequer manteria para 2025. Quem dirá estender por mais um ano. O Thiago Santos, eu acho o contrário. Ele jogou bem em 2024 na minha maneira de enxergar, mas eu também não renovaria, porque ele tem mais um ano de vínculo e, cara, eu não vejo esse mercado todo do Thiago Santos pra gente ficar com medo de perdê-lo num pré-contrato no meio do ano. Acho que poderia ser uma situação pensada com um pouco mais de calma, ver como que eles vão começar ali a temporada de 2025, para daí, talvez mais perto lá do meio do ano, você pensar numa renovação, se for o caso, se eles estiverem jogando bola, se eles estiverem merecendo isso. Né? No caso do Thiago Santos, principalmente, do Keno e do Samuel Xavier, eu sequer renovaria. Tem uma outra situação bem encaminhada, que é a situação do Germancano. Vou falar bastante disso aqui ainda, só rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa um comentário sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Cláudio de Nova Iguaçu, para o Assis de Minaçu, em Goiás, Flávio Marra de Miguel Pereira, André Nunes de Barra de São João, Marcos Afonso do Rio de Janeiro, da Mata de Petrópolis e para o Marcos de Souza aqui do Rio de Janeiro. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central e o convite mais do que reforçado.
quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Voltando aqui a falar da situação do Germancano, ele é outro jogador que o Fluminense fez uma proposta de renovação. No seu caso, o Fluminense quer renovar até o final de 2027, ou seja, mais 2 anos, para que o Cano se aposente aqui no Fluminense, com todas as homenagens, com toda a pompa, com todos os louros que ele merece como ídolo que ele é. De acordo com o GE, a situação está bem encaminhada e essa negociação deve ser concretizada no retorno das férias. Gente, eu não posso ser hipócrita aqui, né? Se eu reclamei da renovação do Keno, do Samuel Xavier e também não fiz coro para a renovação do Thiago Santos, eu não posso ficar aqui elogiando uma renovação de contrato do Germancano por mais 2 temporadas. É um jogador de idade avançada. 2024, é bem verdade que ele sofreu com lesões, mas fez uma temporada muito abaixo. E ele tem mais 1 ano de contrato. Não estou falando de um jogador como o Manuel, por exemplo, que o contrato vai acabar agora. Não tem a mínima necessidade de você fazer essa renovação nesse momento. E se você fizer essa renovação nesse momento, menos necessidade ainda de você estender até 2027. Então, eu também não consigo aprovar isso. É um cara que, repito, eu sei que é um grande ídolo do Fluminense, eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por ele, mas a gente tem que pensar no clube. Será que o Germancano vai estar em 2025 jogando a bola que a gente espera dele? E mais, 2025, beleza, 26 e 27, ele vai estar jogando essa bola toda com 37, 38 anos? É uma situação de risco que o Fluminense está assumindo e é uma situação de risco que o Mário Bittencourt assume para além da sua gestão. Então eu não consigo ser favorável a essa renovação de contrato. Outros jogadores com vínculo até o fim de 2025 também negociam com o Fluminense, as informações todas do GE, tá, gente? É o Paulo Henrique Ganso e o Lima. De acordo com o GE, ambos os jogadores têm propostas na mesa, fizeram contraproposta e essas negociações serão retomadas em janeiro. No caso do Lima, a gente não tem informação de qual é o prazo desse contrato, né? Por quantos anos o Fluminense quer renovar. O Lima é um jogador mais jovem do que todos esses aí que eu citei até agora, incluindo o próprio Paulo Henrique Ganso. Mas a gente sabe que o Ganso é a mesma situação do Cano. O Fluminense quer renovar até o fim de 2027 e também não concordo com essa renovação. Por mais que o Ganso tenha jogado muita bola em 2024, eu não consigo concordar com essa renovação. A do Lima eu concordo, mas preciso saber qual é o prazo, né? Por quanto tempo o Fluminense quer renovar. Lima é um jogador bem mais jovem, jogou bem essa temporada, se mostrou útil, tem valor de mercado. Então é o tipo de jogador que eu entendo você renovar para você não deixar chegar no meio do ano e ele poder assinar um pré-contrato, porque aí você vai perder dinheiro. O Lima é um jogador que, cara, se o Fluminense quiser vender, ele consegue fazer algum dinheiro. Pode não ser uma grana estratosférica, não vai ser um dinheiro do André, do Alexandre, mas algum dinheiro o Lima vale. Um jogador mais jovem, então esse sim eu entendo que renove o contrato. Outro jogador na situação, para mim, igual a do Lima, é o Guga. O Guga é um lateral que o contrato acaba em 2025. Eu, particularmente, não gosto do Samuel Xavier, isso não é segredo para ninguém, mas também não consigo ficar fazendo lobby pelo Guga, porque se o Samuel Xavier com um ano tão abaixo como teve, o Guga não chegou em momento algum a ameaçar essa titularidade, deve estar treinando muito mal, e a gente viu quando ele jogou, que ele não conseguiu jogar bem. Apesar disso, o Fluminense fez uma proposta também de extensão contratual para ele. E aí é a mesma situação do Lima, ele é até mais novo que o Lima, é outro jogador que tem valor de mercado, então o Fluminense não seria inteligente da parte do Fluminense perdê-lo de graça no final do ano. Então faz a proposta agora de renovação, só que de acordo com o GE, apesar dele ter recebido essa proposta, ele ainda não respondeu nem positivamente, nem negativamente, nenhuma contraproposta, nada desse tipo foi resposta do Guga. E o outro jogador com contrato até o fim de 2025, não tem proposta de renovação até o momento, é o goleiro Fábio. O Fluminense entende que o Fábio é um caso à parte, a gente sabe que o Fábio esse ano vai fazer 45 anos, tem contrato até o fim de 2025 e o clube vai observá-lo ao longo do ano. Existe a possibilidade, sim, de estender o contrato dele para 2026, mas vai depender do desempenho ao longo de 2025, para daí a ver se o Fábio vai ter condições de agarrar mais uma temporada pelo Fluminense. O que eles estão fazendo com o caso do Fábio é o que eu acho que deveria ser feito com os outros jogadores. Observa 2025 para daí é você renovar ou não. No caso do Fábio, corretíssimo, um jogador já de idade avançada, mas que está rendendo. 2024 do Fábio foi muito bom, se a gente não for rebaixado, ele é um dos grandes responsáveis. Você observa ele ao longo de 2025, se ele tiver condições de jogar mais uma temporada, você renova. Se não tiver, um abraço, Fábio se aposenta como um grande ídolo do Fluminense, que é o que ele é. Beleza, galera? Essas eram as informações, esse é o panorama geral aqui de fim de ano do Fluminense. Eu quero saber de você, tricolor, ligado aqui na Central. Com quem você renovaria o contrato, com quem você não renovaria? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.